Olá, meu amigo, minha amiga. O Brasil está passando por um fenômeno muito interessante e importante. Na medida que muitas pessoas, muitos extremistas que se colocam no campo da direita, começam a perceber cada vez mais que a cadeia está ficando mais próxima, e quando analisam também publicações do clã, do seu líder principal, que mostra o seu pânico, o seu temor de ir para a cadeia, como eu mostrarei hoje aqui para vocês, isso causa também um afastamento natural de todas as pessoas que acreditavam em fantasias, em teorias conspiratórias, porque elas estão vendo cada vez mais que isso pode dar cadeia. Atentar contra a democracia pode dar prisão. E não é por outra razão que a gente vai vendo esse fenômeno. Os extremistas que estão aí nas redes ainda, muitos parlamentares, no desespero, eles não estão se acalmando. Eles estão mostrando ainda mais desespero. Bom, essa é uma situação que está acontecendo. Por outro lado, isso está abrindo espaço também para que problemas concretos, a nossa realidade concreta aqui no nosso país, comece a ganhar mais espaço através das publicações, do enfoque da grande mídia aqui no nosso país. Nós hoje estamos discutindo algumas situações que alguns anos atrás nós não estaríamos discutindo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, algumas situações muito reveladoras, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Assista os nossos outros vídeos também, se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, o seu joinha, o seu comentário aqui são fundamentais, são muito importantes e também, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. A gente começando aqui com a área política, né, do medo aqui dessa gente toda, o que essa gente está aprontando. Ainda está no ar uma publicação do senhor Nicolas Ferreira, essa figura que é muito problemática. Ele tem alguns problemas interiores ali que, para mim, não causará surpresa se mais à frente a gente descobrir algumas revelações do mundo dessa criatura, né? A cabecinha muito confusa, né? Ele colocou hoje na publicação, né? Cadê esse bandido para manifestar agora? Tá quietinho. A insinuação aqui é que o suposto mandante do assassinato de Marielle, porque isso ainda virou uma geleia geral, né? A delação já não se sabe mais se é uma delação, se é delação delator, se já foi homologada, enfim. Está um balaio de gatos muito grande, né? Muito grande no meio dessa história. E aí a extrema-direita, os desesperados, estão querendo insinuar que o mandante teria sido uma pessoa do campo da esquerda, né? Então ele fez essa publicação patife e logo na sequência eu vi essa publicação aqui que mostra se o senhor Brazão, esse que está ali do lado do Flávio Bolsonaro e com um banner embaixo aqui, né, escrito Bolsonaro 22, se ele de fato é uma pessoa de esquerda. Aqui embaixo a gente vê aqui mais os dois brasõezinhos, né, porque um era candidato a deputado federal e outro deputado estadual, nas eleições de agora. Então, é uma forma assim, muito clara de desmascarar esse banditismo, né, desse senhor Nicolas, essa figura muito complicada, para as pessoas verem, né, como ele é um mentiroso, como uma pessoa sem escrúpulos, como uma pessoa que tem um comportamento canalha, né? Então, se você tem dúvida, veja aqui se o cara que ele está dizendo que era de esquerda mesmo. Votar e confirmar 22 é Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão. Olha lá o Flávio Bolsonaro, o Brazão, né? Todo mundo de verde e amarelo e é inequívoco, né, gente? Capitão Bolsonaro, é o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão. Isso aqui, ó, lá na região de Rio das Pedras, tá, gente? Só para ficar bem claro. Capitão Bolsonaro. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Como vocês podem ver, né? Parece que todo mundo aí é de esquerda, né? Então, senhor Nicolas, isso aí foi uma publicação do deputado Chiquinho Brazão, tá? Então, para vocês verem até onde vai a calhordice, né? Me desculpem usar essas expressões, mas, enfim, como é que a gente vai classificar de outro modo, né? Não é por outra razão que hoje a gente está vendo aqui o vice-presidente, né? O ministro da Indústria e Comércio, Alckmin, de uma forma muito delicada, né, classificando o Bolsonaro de uma forma que a gente não tinha classificado aqui no nosso portal ainda, né, por exemplo. Mas a gente pode começar a usar
essa alcunha também, né? A manchete diz: Alckmin diz que Bolsonaro é desocupado, mas não atrapalha governo. Olha, desocupado é uma forma educada de classificar alguém de vagabundo, alguém que não faz absolutamente nada. E nunca fez mesmo, né? O Bolsonaro é apenas um fantoche, como eu sempre disse aqui para vocês, e isso chama atenção para um outro fenômeno que está acontecendo aqui do lado, já que eu estou falando de fenômenos, né? Na Argentina. Gente, eu estou lendo aqui muita coisa, né, em relação ao atual presidente da Argentina. É uma coisa assustadora a gente ver as coincidências, né? Como um descerebrado, um irresponsável, um fundamentalista, um extremista, chegando ao poder, como é que as estruturas possibilitam, né, que esse tipo de situação aconteça e quais as consequências de um extremista contra o povo do seu país. Bom, as coincidências são muito grandes. E o extremista mor da nação hoje publicou, aliás, ele republicou, porque ele tinha publicado isso numa rede, agora está publicando em outra aqui no X. As próximas semanas poderão ser decisivas, escrito aqui pelo Bolsonaro. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo do lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. É um negócio impressionante, né? Alguém tacando fogo na estrada para você chamar atenção. Então, enfim, Deus, pátria, família e liberdade. Aí vai precisar de muita oração mesmo quando estiver lá na Papuda ou em Bangu 8, né? Bom, essas são as questões envolvendo o mundo cão, o desocupado e seus desocupados auxiliares, né? Auxiliares do vagabundo, né? Para ser mais claro, né? Daí a gente vê algumas coisas concretas no Brasil. Por exemplo, chamando a atenção aqui, o que me chamou a atenção hoje foi esse editorial aqui do Jornalão, né? Um jornal aqui, colocando uma alcunha também muito interessante aqui no Haddad. Ao aceitar corte de gastos, Haddad revela sensatez. Puxa, então o Haddad é sensato, né? Para cumprir meta fiscal e aumentar credibilidade, o ministro deveria adotar plano de contenção de despesas. E aqui embaixo no texto, né, no parágrafo final, tem lá. Um programa sensato de cortes, um programa sensato de cortes, né? Quem seria contra, né? A sensatez? Quem pode ser contra a sensatez, né? Com apoio indispensável de Lula, contribuiria para manter ou mesmo elevar a credibilidade que Haddad conquistou junto ao mercado financeiro e aos setores produtivos. Então, Haddad está bem na foto, né? Então, quem sabe não seria o momento de, com toda a sensatez, o presidente da República e o ministro Haddad levantarem algumas questões relacionadas a essa aqui, né? Ao que se gasta no orçamento do nosso país. O país gasta com juros 25% da receita fiscal. Meu amigo, minha amiga, você já pensou na tua casa, na tua economia, na sua empresa, você gastar 25% de tudo que você movimenta para pagar juros? Dá para alguém ter uma vida bacana todo ano, essa situação se repetir, virar um saco sem fundo, você ficar a vida toda pagando juros sem prazo para terminar? Muito pelo contrário, né? Nós não temos essa perspectiva. E aí, a gente vê a notícia hoje no Valor Econômico sobre a arrecadação do governo, né? A arrecadação de impostos. A gente vê essa notícia aqui. A arrecadação federal fecha 2023 estável em 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Então, o Brasil arrecada muito dinheiro. Já que o Jornalão está falando em se cortar despesas, eu acho que seria sensato se questionar que juros são esses que nós pagamos, que o povo brasileiro está pagando. Os aposentados aqui no nosso país foram esmagados, estão aí numa situação ainda de penúria, sobretudo os que foram roubados com a sonegação, né, do seu tempo
pela reforma da Previdência. Nós temos situações aí onde os setores mais populares estão tentando cada vez mais algumas migalhas para terem uma situação melhor de vida. Isso tudo poderia ser muito melhor resolvido, equacionado, se o orçamento, de uma forma sensata, começasse a discutir também essa questão dos juros aqui no nosso país, né? A sensatez também nos obrigaria a cuidar de outros assuntos também, né? Como, por exemplo, esse aqui, ó. Vocês todos devem estar sentindo isso aí. Isso aqui vai virar bandeira da extrema-direita, tá? Esses hipócritas, esses criminosos. Conta de luz mais cara. Tarifa vai subir 5,6%, enquanto queixas por falha no serviço de energia disparam. Essa é a consequência da privatização. Os serviços ficam sempre mais precarizados porque uma das formas de se aumentar o lucro é enxugando as folhas de pagamento, é demitindo, fazendo as pessoas trabalharem mais, investindo menos. Evidentemente, o serviço fica muito pior, sobretudo porque a demanda aumenta ano a ano. Então, não seria também interessante se discutir a reestatização desses serviços todos, que estão prestando um péssimo serviço e ainda estão aumentando a tarifa? O discurso principal não é que a privatização sempre acarreta uma diminuição das tarifas e uma melhoria do serviço? Então, essa é uma questão concreta que, com sensatez, poderia ser trazida para o centro de debate. Como é que fica a tentativa de se roubar a Sabesp do povo de São Paulo? É para isso? Para se aumentar a tarifa e se fazer uma prestação de serviço pior? Então o próprio jornal aí acaba cometendo um ato falho, né? Bom, e aí tem uma questão também que é concreta, que hoje me chamou a atenção na coluna do Hélio Gaspari, que eu acho que aí eu tenho que concordar com ele em alguns aspectos aqui, né? A coluna diz: sem metas, a nova indústria é velha. Quem está dizendo o seguinte: o governo está com o propósito, né, de se investir 300 bilhões numa série de frentes, numa série de projetos. Vejam que 300 bilhões é uma parcela muito pequena do que o Brasil arrecada por ano. Nós arrecadamos 2 trilhões e 300 bilhões. Então, esse planejamento aqui seria uma fração pequena. Mas essa fração, ela tem que ser colocada, né, para ser desenvolvida, de fato, com projetos que você possa cobrar, você possa exigir resultados, porque só a coisa sendo colocada assim, de uma forma muito abstrata, de fato, tende a não ter uma consequência. E, sob esse aspecto, eu concordo com a leitura aqui do Hélio Gaspari. Como o governo ficou de apresentar projetos nos próximos 90 dias, cabe a gente analisar e participar dessas discussões e comentar aqui em espaços como o nosso, né? Gente, por enquanto eu vou ficando por aqui. Joga essas questões aí para sua reflexão, porque as filas estão andando e o desespero do inelegível, agora o desocupado, está ficando cada vez mais evidente, né? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!